Bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Comecemos o nosso dia diante do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda. Consagro a minha casa, consagro o meu coração, consagro a minha esposa, meus filhos, tudo que tem e tudo que somos, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, meu proceder, a vós, meu Deus, Deus meu. Bom dia, irmãos. Como é bom você falar as palavras assim, soletrando, numa paz interior, transmitindo uma graça que Deus tranquiliza o coração em meio a provações, em meio a dificuldades. Nós estamos diante de um Deus que não nos deixa sós. Quanto mais você se reconhece pequenino, quanto mais você se conhece que cometemos pecado todos os dias, nos traz uma realidade, a profundeza da alma. Deus, somos dependentes de Ti. E dando continuidade ao índice analítico, nós temos o agir como testemunhas do Evangelho. Parágrafo 2472. Então, nós saímos do agir como cristão, mas damos continuidade ainda esse agir como testemunho do Evangelho. 2472. Vamos lá? 2472 vai nos dizer assim: o dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunho do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Então quer dizer que o dever do cristão é tomar parte na vida da igreja. É que nós estejamos unidos com a igreja. De que forma? Quando nós vivemos sacramentos, batismo, confissão, eucaristia, confirmação, matrimônio. Então ali você, diante deste mover, nós temos um chamado ao servir. Então o teu chamado a servir, o teu primeiro chamado, o casal, é o matrimônio, é a tua família. Irmãos, como é importante isso. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos deixando de lado essa obrigação, esse evangelizar, que nós não percebemos que, como diz, nas aparições de Nossa Senhora, que o último local que Satanás vai investir muito é na família. Então, no fim dos tempos, nós vamos ser muito atacados, e não precisa nem dizer. Olha só a mídia, olha as situações, olha como é que está nos nossos estudos, diante das escolas, diante das faculdades, tudo que nós estamos vivenciando e sofrendo na pele os ataques de Satanás nestes locais. E ela vem para dentro da nossa casa. De que forma nós sentimos na parte da angústia, da depressão, das enfermidades, das agitações, da falta de paciência, muita agitação, a monopolização do povo, tem que trabalhar, porque senão não consegue sobreviver, não consegue pagar as contas. E tudo isso Satanás foi envolvendo no ter, no ser, diante do pecado. E nós sofremos essas situações. Mas de que forma que nós vamos vencer, irmãos? Caminharmos unidos na igreja. De que forma?
sacramentos, temperança no servir. Por quê? Porque eu bato muito em cima dessa tecla. Porque a temperança no servir, quando você for servir, tomemos cuidado. Talvez os irmãos não sabem, né? Mas talvez você está muito servindo dentro da igreja e aonde que você encontra as barreiras dentro de casa. Onde que você prejudica os cuidados que você deve ter. Então, não que a gente coloca a família como um empecilho para servir, pelo contrário. Teu primeiro servir dentro da igreja, mas também tem a tua igreja doméstica e também que é a tua família. Então, se nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, o pai e a mãe, né? O filho com obediência aos pais, aí o pai vai pedir, ó filho, a missa aos domingos, viver os sacramentos, sirva em um local, né, dentro da igreja, seja unido com uma pastoral, seja unido com um mover que Deus colocar no teu coração, um chamado. Então, queridos irmãos, com temperança, nós vemos orientações sobre isso. Às vezes, que eu estava falando, os irmãos não sabem, né, nos convidam, mas que nós saibamos discernir dentro do nosso coração como que está ali, né? E tem muitas pessoas, nós somos muitos católicos, muitas pessoas que precisam também beber dessa graça. Então, através de um convite, veja aquela pessoa que vive dentro da igreja, mas não está cuidando dos seus. Mas quando você cede um pouquinho, Deus não vai te condenar por isso, né? Ele não vai, Ele está vendo o teu coração. Mas vai ter pessoas que vão vir e vão servir. Vai abrir as portas, né? Aí vai parar aquela situação, né? Ah, tem uma panelinha dentro da igreja. Mas sabe por que tem a panelinha? Porque as pessoas, quando convidam você que talvez não está convivendo com nada dentro da igreja, nos servir, quando te convida você diz não, né? Agora, se você está servindo em algum local e você diz não por causa que você está tendo um discernimento, é diferente. Na hora você conversa, fala, olha, eu necessito cuidar aqui. Sabe, irmãos? Então, é dar um testemunho, o dever de cristão tomar parte na vida da igreja, levá-los a agir como testemunho do Evangelho e das obrigações deles decorrentes. Esse testemunho é a transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. Vamos lá? No parágrafo 905 citado aqui, vai nos dizer, parágrafo 905. Tinha deixado separado aqui, mas acho que eu retirei aqui. Parágrafo 905, dando continuidade do refletir sobre o nosso agir, né, como testemunho do Evangelho. Vai nos dizer assim: os leigos exercem a sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Então, irmãos, aqui, qual que é esse testemunho de vida pela palavra, do agir do leigo? Vamos lá, o caminhar com a família. Então, o leigo, a tua missão, é o teu sacramento, o teu chamado, matrimônio, e do casamento, da família, irmãos, que saem os padres, que saem as religiosos, que saem aqueles que têm o desejo de se unir a Deus. E aí, irmãos, nós precisamos entrar numa luta, numa perseverança, no permanecer fiel a Deus. E nós vamos pegar a nossa palavra lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 8. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Então, a chama do Espírito Santo, a chama da palavra de Deus, que nós recebemos lá na imposição das mãos. Paulo está dizendo aqui, ele está exortando, ele está direcionando. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Como que é ser fortificado diante do poder de Deus pelo amor ao Evangelho? É você lutar, meu irmão, para viver a tua vida no amor, na paciência, na mansidão, na fortaleza, no perseverar. O mundo vai nos desmotivar, o mundo vai tentar nos jogar para baixo. Assim, também dentro da família, na sua casa,
persevere no seu casamento, na aliança que você fez entre você, esposa e esposo, com Deus, o pai com o filho, nessa luta, diante de tantas coisas que o mundo oferece, diante de tantas dificuldades, né, irmãos, que nos é oferecido. Hoje, no nosso lecto divino, Deus vai nos dar um caminho que é maravilhoso para essa luta. Daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, no máximo, né, vamos estar falando isso. Como que eu vou lidar com essa situação? Dentro da minha casa, dentro da minha família, diante de uma luta, diante de um pecado, diante de uma situação, dar testemunho disso. Dar testemunho de luta, dar testemunho de amor. Sabe, irmãos? E nós temos que perseverar. Nós temos que estar aqui para anunciar o Evangelho. Eu digo para mim e para você, anunciar o Evangelho não é eu ser um pregador, não é eu estar ali proclamando as palavras, é dar testemunho. O anunciar do verdadeiro Evangelho é como eu disse para o irmão hoje. Falei assim, o maior testemunho teu é a tua unidade com a tua esposa, diante ali do servir. Lindo, maravilhoso. Mas, irmão, nós temos que rezar por isso, para que os casais e famílias estejam unidos em Cristo. Porque a maior luta de Satanás é dividir a família. A maior luta de Satanás é ocupar o homem para um lado, a mulher para o outro, os filhos para o outro. E tem uma coisa que está ocupando, que está dividindo. Não precisa nem falar, nós estamos diante dele. Mas saibamos ocupá-lo para o servir a Deus. Então, dar testemunho disso também. Dar testemunho do Evangelho anunciado dentro da sua casa. Dar o testemunho de vida, de exemplo e levar a família para Deus. Irmãos, é uma luta. Quantos de nós sofremos? Quantos de nós lutamos uma luta desonesta? Por quê? Como a gente vê os testemunhos. Hoje o mundo coloca diante da educação do pai, educando os filhos, a mãe, dando privilégio a situações assim, você não pode corrigir com uma correção com a varinha. Tantas situações aí que você vê dando lugar à bagunça, à desonestidade, tudo pode, né? Então, queridos irmãos, rezemos por essas situações. E hoje, como nos ensina, hoje o catecismo, um ensinamento maravilhoso para a nossa vida, vou pegar novamente aqui, agir como testemunho do Evangelho. E nós leigos, a missão profética, de ter a vida, dar um testemunho com a vida pela palavra. Voltando para o nosso parágrafo 2472, o dever do cristão de tomar parte na vida da igreja leva-os o agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dela decorrente. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. Senhor, dai a força a todos os leigos, aos sacerdotes, fortaleça na perseverança diante de cada irmão. Aqueles que estão de pé, Senhor, dai a força para que no momento que vinha adversidades, que vinha queda, que se levante e seja fortalecido com a tua presença. E aqueles que estão diante da queda, fortaleça para se levantar. Una as famílias, Jesus. Una o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Liberte de toda prisão deste mundo, todo pecado, toda maledicência, de todas as transgressões da lei diante do teu querer, meu Senhor. Derrama no nosso coração a tua graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouquinho, nosso Lecto Divino. Um grande abraço.